Olá, galerinha, dando continuidade à nossa aula anterior, né, sobre as tiras. Boa tarde mais uma vez. Bom, comentando sobre os recursos utilizados nas tiras, nós falamos sobre a onomatopeia, né, que é uma figura de linguagem muito utilizada nas tiras, né, e que são aqueles ruídos, né, que acontecem em cada quadrinho, nas ações desenvolvidas pelas personagens e são representadas por meio da escrita. Nós vimos, por exemplo, o barulho de um carro, né, eu represento na escrita por meio de uma palavrinha, vrum, né? Ou seja, essa palavrinha é o que eu chamo de onomatopeia. São palavras que representam na escrita sons, ruídos, né, que circundam as ações das personagens. Agora vamos falar de outro recurso, mais ligado à linguagem não verbal, ou seja, as imagens, a produção de imagens na narrativa, ao contar a história. O que seria uma metáfora visual? São aqueles signos, desenhos, né, que ganham uma conotação diferente da habitual. Então, quando eu falo de conotação, a gente tem que lembrar do outro par, denotação. Denotação significa o quê? Algo no seu sentido literal, no seu sentido real. É o sentido real da palavra. Aqui nós estamos falando de imagens. São imagens que, na realidade, né, teriam um outro sentido, um outro significado. Mas dentro de uma história, né, dentro de uma tira, ela passa a ter outro significado, outro sentido. É isso que eu chamo de metáfora visual. Exemplos aí: ver estrelas. A gente tem uma personagem, né, em um quadrinho em que tem sua cabeça, ao redor da sua cabeça, estrelas circulando. Ou seja, a gente tem essa imagem. Ela significa o quê? Um céu estrelado? Não. Né? Ela significa que o personagem está sentindo alguma dor, a personagem está ferida. Outra situação, a gente vê corações, né? Corações ao redor de uma personagem, uma carinha, o rostinho, bochechas avermelhadas, né? Roseadas. Significa o quê? Significa que essa personagem está apaixonada. Então nós temos novamente uma metáfora visual. E são muitos os exemplos, certo? Outro exemplo aí, uma espiral sobre a cabeça. Né? Tem uma espiral sobre a cabeça da personagem. Significa o quê? Que ela está sentindo tontura. É isso que nós chamamos de metáfora visual. Vamos a um exemplo aí. Vou colocar um exemplo para vocês. Olha essa tirinha aí do Seninha. Tira do Senna. E ele diz assim no primeiro quadrinho, né? Todo cheio de si. A culpa foi minha. Não vi o seu carrinho. Observem que no primeiro quadrinho o foco foi bem no rosto. A gente não sabe do que ele está falando. Né? Imagine uma câmera, um filme, né? Quando foca, né, no rosto de uma personagem do filme. É também a tirinha. Né? O desenho foca no rosto e a gente não sabe o que está acontecendo ao redor. No segundo quadrinho, né, já some aquele requadro que nós vimos, um espaço limitado, né, todo branco, e ele diz assim: pode deixar que eu pago o conserto. E olha só, o balãozinho está na cor verde, né, significa um sinal, né, de que as coisas vão acontecer. E ele diz lá no último quadrinho, agora já um cenário aberto, né, a gente percebe que o carrinho o carro dele, né? Ele estava com o controle remoto, está o chão, né? O controle remoto. O carrinho dele bateu no carrinho de uma garota, né? Que brincava também. E aí aparece ao lado dele coraçõezinhos, né? E um sorriso maroto dele, né? Um sorriso galanteador. E ele diz assim: e o sorvete no sábado? Ré. E aí, uau, né? A gente tem, né? Novamente uma expressão aí de contentamento, um sentimento bom. E os corações significam, né, denotam, é uma metáfora visual para esse sentimento, o sentimento de amor de uma personagem por outra, certo? Vamos adiante, deixa eu retornar aqui. Agora, outro recurso utilizado nas tiras são as linhas cinéticas. O que isso quer dizer? São aquelas linhas que indicam movimento.
né? A personagem se movimenta quadrinho a quadrinho ou dentro de um quadrinho. Eu quero indicar esse movimento. Como? Por meio de linhas, né? São essas linhas que indicam o movimento. Olha esse exemplo aí. A gente tem um ceninha novamente. Ele está correndo, né? De forma acelerada, né? Tem uma onomatopeia aí, vrum, quer dizer, um barulho de carro. E nós temos as linhas cinéticas, vários risquinhos, né, indicando o quê? Que está em alta velocidade a personagem. E aí a gente tem uma associação, ó, nesse quadro da linguagem verbal e da linguagem não verbal, ou seja, as linhas cinéticas indicando o movimento, e na escrita, né, a gente tem aí no balãozinho, olha só, um rabicho apontando para o Seninha, uhul, ou seja, a gente tem uma exclamação, né, uma exclamação indicando o quê? Emoção, né, poucas palavras e desenhos, né, com linhas indicando movimento, a gente consegue dizer, entender, né, o que está sendo expressado por essa personagem. Então, é mais um recurso utilizado nas tirinhas, as linhas cinéticas. São vários os recursos, né? Por exemplo, quando se trata da linguagem verbal, ou seja, da escrita, a gente tem o uso dos sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação são usados de forma, né, às vezes exageradas, né, nas tirinhas, mas exageradas no sentido de que elas significam algo também. Tem uma produção de sentido por meio desses sinais de pontuação. Exclamação, que é muito utilizada, né, dentro das tirinhas, reticências, né, indicando a suspensão de um pensamento. Temos também o recurso do negrito, ou seja, algumas palavras são destacadas, ou aparecem a sua forma mais destacada, né? Ali é para chamar a atenção, algum sentido está produzindo com o uso daquela forma negritada. Temos também letras maiúsculas, né? Quando as letras são apresentadas de forma maiúsculas, na sua forma maiúscula, é chamando a atenção do leitor para algum aspecto, para algum sentido do texto, ok? Então são muitos os recursos utilizados nas tirinhas. E como eu falei, o importante aqui é o entendimento global. Só que para ter um entendimento do todo, de toda a tirinha, a gente precisa olhar para os aspectos básicos, né? Para os aspectos internos, né? E aí a gente tem a produção de coesão e de coerência, certo? Dois aspectos importantes na leitura e interpretação de uma tira, ok? Galerinha, bom, é isso. Um forte abraço. Estudem, se preparem para o nosso teste que é a respeito desse conteúdo, ok? Então, até mais.